Qual país é mais barato e mais fácil para emigrar como estudante? Irlanda ou Nova Zelândia? O vídeo de hoje está muito especial. Tive a ideia de fazer esse vídeo graças à pergunta do Melquisedeque José Silva, acho que é assim que fala. Na sua opinião, qual é melhor, Irlanda ou Nova Zelândia? Com pouco dinheiro, ir de estudante de inglês e depois conseguir visto de trabalho? E essa é uma pergunta que a gente acaba respondendo para os nossos clientes o tempo inteiro, né? E a gente tem um roteirinho. Eu só dei uma melhor detalhada nele, tudo certinho aqui. No modo avião, senão não para de tocar isso aqui. Dei uma detalhada melhor aqui nas informações e eu tenho certeza que deve ajudar bastante gente que tá com essa dúvida, né? Porque a gente recebe realmente essa dúvida o tempo todo. E assim a gente, da próxima vez, manda o vídeo e vai estar tudo muito bem detalhado. Então vamos lá, ó. Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal. Enjoy Intercâmbio faz conteúdos aqui sobre a vida fora do Brasil e as possibilidades imigratórias através do intercâmbio de estudos. São mais de 11 anos, com quase 900 vídeos e estamos tentando chegar nos 100 mil inscritos. Se você puder colaborar apenas com a sua inscrição e o like pode colocar agora no começo e se no final, chegar no final e esse vídeo não te ajudar de alguma forma, aí você tira, tá bom? Mas deixa no comecinho, quem sabe esse vídeo chega a mais pessoas. E nesse vídeo, claro, eu vou dar aqui, ele pediu a minha opinião, mas eu vou colocar aqui algumas coisas de senso comum, questões burocráticas e possibilidades. Sair do Brasil não é tão simples assim, né? Geralmente a gente precisa de um visto, precisa de uma residência permanente, né? Uma autorização, senão a gente escolheria qualquer lugar do mundo aí e ia. Mas vamos lá, primeiro ponto. Não adianta a gente conseguir um trabalho fora desse país achando que nós vamos conseguir um visto de trabalho ou uma residência permanente. Os dois países só vão conceder a residência permanente se você tiver uma mão de obra qualificada, ou seja, você tem que fazer parte daquela lista de profissões que os dois países estão precisando muito. E não são profissões muito complexas. É claro que vai ter a parte de saúde, médico, ou engenheiro sênior, ou técnico de tecnologia super experiente, etc. Mas também os dois países precisam de profissões mais simples, setores administrativos, setores de produção e por aí vai. Eu vou explicar isso já, tá? Mas o importante é que você saiba, não adianta você chegar achando que você vai pegar um trabalho no McDonald's, por exemplo, e conseguir uma residência permanente. Não é assim que funciona. Então, por isso que os dois países que precisam de mão de obra qualificada dão oportunidades para a pessoa chegar lá do zero, ou seja, sem inglês, sem formação nenhuma, aprender o inglês, porque é um dos únicos países no mundo que permite trabalhar enquanto você estuda inglês, para você juntar um dinheirinho e depois se qualificar para uma dessas profissões. Então, primeiro ponto, os dois países só vão dar residência se você tiver mão de obra qualificada. Então, não tem visto de trabalho com residência permanente para qualquer emprego. Isso é o que os dois países têm mais em comum nessa parte burocrática, tá? Agora vamos falar sobre as possibilidades dos dois países, a começar pela Irlanda. Quais são as suas possibilidades, coisas que você pode fazer para conseguir chegar na residência permanente? A principal entrada na Irlanda, como eu falei, é no visto de estudante de inglês. Na Irlanda você pode ficar até 2 anos estudando inglês. Cada visto vai te dar permanência de 8 meses, o curso dura 6 meses. Você pode renovar por mais 2 vezes esse visto, iniciando novamente um curso de inglês de 6 meses. Então, totalizando aí 24 meses, tá? Após esse período, ou você consegue um visto de trabalho, caso você já tenha qualificação no Brasil, ou você entra num outro curso, porque não pode mais estudar inglês, aí você tem que entrar num curso de ensino superior, o Higher Education. As regras são assim, ó, no bacharel, né, o Level 7, tem cursos ali de 2 a 3 anos, mas não te dá um visto além desse período, você vai estudar o tempo todo, com permissão de trabalho, mas não vai te dar uma extensão de visto após isso. Ou você entra no mestrado, ou você consegue um visto de trabalho, ou volta para o Brasil. O Level 8, que seria um bacharel com honra, é um curso bem interessante, só que ali é mais para pessoas que já são da área daquele curso, né, ou já fizeram, por exemplo, já iniciaram uma graduação no Brasil e pararam. E aí eles querem continuar. Ele funciona como se fosse uma equivalência, ou seja, você já tem que ter a expertise naquela área para continuar e finalizar os seus estudos. Esse é um curso bem legal porque ele dura só 8 meses e ele te dá 2 anos de visto. Você estuda 8 meses, depois tem mais 4 meses de férias e mais 1 ano para você aplicar para as vagas na área que você se formou. E depois tem o Level 9, que é o mestrado. O mestrado, que é o mais interessante, porque são só 1 ano de curso e depois você tem mais 2 anos de visto para ficar no país, procurando trabalho na área da sua especialização, com um visto chamado 1G, tá? O visto de estudos, ele é o Stamp 2, tá? O carimbo 2, né? Então você, em qualquer curso que você faça, de inglês, graduação, mestrado, você tá no Stamp 2. Só que quando você termina o mestrado, você pode aplicar para o 1G,
que é um visto que te permite residir no país por até 2 anos, saindo do mestrado, e esse 1G já conta para sua cidadania, porque ambos os países você precisa do quê? 5 anos como residente permanente, não estudante. Você tem que contar só quando você pegar a residência. Pegou a residência permanente? Conta 5 anos e você já vai ter o direito de aplicar para sua cidadania, seja irlandesa ou neozelandesa. E o 1G do mestrado na Irlanda já conta, você já elimina 2 desses anos, então isso é muito legal. Uma observação importante que na Irlanda você só pode ficar até 7 anos como estudante, tá? Você tem que dar um jeito de arrumar um visto de trabalho dentro de 7 anos, não é possível, tem que conseguir, tá? É tempo mais do que suficiente. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens da Irlanda. Primeiro, em relação à Nova Zelândia, os cursos são mais baratos. Acho que você tem ali melhores condições de juntar dinheiro, eu diria, na Irlanda do que na Nova Zelândia. Por quê? Porque os cursos são mais baratos, tanto de inglês quanto de graduação, pós-graduação. E você tem um tempinho a mais de visto de inglês ali de férias para conseguir se preparar ainda melhor financeiramente. Contando os 2 anos, você vai ter ali 6 meses no total só trabalhando, podendo inclusive trabalhar full time, né, nas épocas de alta temporada. Outra vantagem que eu vejo na Irlanda é essa questão do visto 1G, né, que já conta para a cidadania e te dá mais 2 anos no país. E a desvantagem de trabalho de hospitalidade, na Irlanda não dá visto de trabalho, na Nova Zelândia dá, já vou explicar sobre isso. Agora as possibilidades de inglês e qualificação na Nova Zelândia. Bom, na Nova Zelândia você também tem permissão para trabalhar enquanto estuda inglês e não há limite de renovações, então você pode estudar inglês por 3 anos, 4 anos. É claro que vai ter um momento, na hora da sua renovação de visto, né, porque o curso vai acabar, aí você tem que se matricular em um novo curso para continuar no visto, né? Uma hora o oficial de imigração vai perguntar o seu nível de inglês, você vai estar dando aula de inglês, ele vai ver que você está enrolando no país e possivelmente pode negar o seu visto. Mas não existe assim um limite na teoria, tá? Agora, um ponto muito legal da Nova Zelândia é que, enquanto você estuda inglês, você está lá trabalhando num McDonald's da vida, qualquer coisa assim, mesmo nesses empregos que não precisam de qualificação, na área de hospitalidade, você consegue aplicar para visto de trabalho. Então você pode tentar com o seu empregador ali uma solicitação de visto de trabalho para ser chapeiro, cleaner, qualquer coisa nesse sentido. É um visto que não dá residência permanente, ele vai ser um visto que vai te durar ali de 2 a no máximo 5 anos, dependendo da sua posição na área que você está atuando. Depois desse período, você tem que dar um jeito de, ou você consegue um visto realmente de trabalho qualificado, ou volta para o Brasil, ou entra em alguma universidade. Que aí o visto de estudos vai te possibilitar uma extensão maior para você se qualificar e se preparar. O que eu vejo isso de vantajoso? Porque você pode fazer, sei lá, 1 ano de inglês, a hora que você vê se seu inglês está indo ok, B1, B2, que já dá para fazer muitos serviços por aí, você não tem que gastar dinheiro com estudos e só juntar dinheiro para sua qualificação. Então eu vejo isso como um ponto muito positivo. Você vai ter de 2 a 5 anos só juntando dinheiro para fazer uma graduação, um mestrado, dependendo do que você já tiver de qualificação no Brasil. Falando sobre qualificação na Nova Zelândia, é mais caro do que na Irlanda, só que tem umas vantagens. Por exemplo, o Level 7 e o 8, que é o bacharel, ou bacharel com honra, você vai conseguir de 4 a 6 anos de visto. Porque se o curso vai durar de 2 a 3 anos, depende da área. Se tiver de 2 anos, você vai ganhar mais 2 anos depois só para trabalhar. Se ele tiver de 3 anos, você vai ganhar mais 3 anos depois só para trabalhar. Entendeu? O bacharel vai te permitir uma soma de 3 pontos dentro da sua qualificação por critérios que o governo pede para dar a residência permanente. Eu explico isso num outro, já expliquei antes, mas eu não vou detalhar tanto assim, senão o vídeo fica muito longo. Mas saiba que esses pontos, eles vão servir depois para sua residência permanente, porque se você somar 6, você já está pelo menos com um pezinho dentro da residência ali, mesmo sem o visto de trabalho. Lembrando, a pontuação não te garante a residência permanente, mas ela ajuda muito. Agora, o mais legal da Nova Zelândia de todos é o Level 9, o mestrado. Porque são 1 ano de curso e 3 anos de visto. Então são 4 anos no país, tempo suficiente para você se estabelecer e construir uma carreira de qualidade, porque você vai estar com mestrado nas costas, possivelmente numa das áreas que mais vão estar precisando e que pagam bons salários, né? O bacana do Level 9 para Nova Zelândia é que já te dá os 6 pontos. Assim que você termina o mestrado, você já se qualifica com 6 pontos para sua residência permanente. Agora as vantagens e desvantagens da Nova Zelândia. O visto de trabalho em hospitalidade por até 5 anos, ponto positivo. Maiores opções de trabalhos qualificados que levam à residência. Eu acho que na Nova Zelândia tem uma lista chamada Green List. Se você escrever no Google Green List Jobs New Zealand, vai aparecer um monte de coisa que dá para você fazer, que te dá permissão de trabalho, né, com residência permanente. Eu acho que essa lista ela é muito mais extensa do que o Critical Skills na Irlanda.
são as profissões que também dão residência permanente. Outro ponto positivo, no mestrado da Nova Zelândia, você pode levar a família, cônjuge, filhos, tá? Só dependentes, não pais. Então, você, sua esposa, seu marido e seus filhos podem estar junto com você se você estiver num curso de mestrado. E o seu cônjuge vai ter a permissão de trabalho full time enquanto você estuda. Outro ponto positivo é que para cursos de ensino superior você tem um tempo mais extenso do que na Irlanda, tá? Permitindo aí maiores possibilidades de você conseguir uma contratação dentro desse período. E a desvantagem da Nova Zelândia dentro dos processos de qualificação é que na Nova Zelândia o investimento é mais alto, tanto para fazer inglês quanto para fazer graduação, mestrado. Tem que ter realmente ali uma reserva ou algum bem que muitas pessoas acabam vendendo, né? Para poder investir nisso. Agora eu vou colocar aqui algumas vantagens gerais de cada país, né? Que eu vejo, aí pode ser também um pouquinho de opinião sim, porque eu morei na Irlanda, tive na Nova Zelândia, não por muito tempo, mas pô, eu conheci mais de, acho que 8 ou 7, conheci 8 cidades e passei um tempinho bacana ali explorando, conversando com as pessoas, com moradores, enfim, até mesmo os locais, né, os kiwis, porque eu visitei muitas escolas lá, então deu para ter uma boa percepção da cultura, da estrutura econômica, enfim, de tudo que a gente precisa saber sobre ter qualidade de vida, né? Então, olha só, o que eu vejo de vantagem sobre a Nova Zelândia na Irlanda? Primeiro, é mais barato para você fazer intercâmbio e se qualificar. Também acho que, sendo mais barato, você consegue guardar mais dinheiro ao longo de todo esse processo. Principalmente se você começa com inglês, porque dificilmente alguém que vai com um curso de inglês para Nova Zelândia e depois, sem dinheiro nenhum, começar a juntar dinheiro do zero lá para conseguir pagar uma graduação depois, esse cara tem que ser o MacGyver, viu? Porque ele, olha, vai ter que ficar renovando o curso de inglês. Não é barato renovar na Nova Zelândia, eles não dão os descontos que a Irlanda dá, por exemplo, para renovar. Então é bem mais complicado. Acho que na Nova Zelândia é mais garantido que você tenha uma reserva boa para você fazer o inglês para se preparar para um campo acadêmico, desde que você já esteja com parte daquele curso acadêmico pago. Entende? Aí vale a pena, senão acho que é a Irlanda mesmo. Outra vantagem da Irlanda, tá bem mais perto do Brasil, uma viagem bem menos cansativa do que para Nova Zelândia. Estando ali na Europa, né, você tem o direito de aplicar para sua cidadania, uma vez que você tem a residência permanente. Uma vez que você é cidadão europeu, se você tiver de saco cheio do clima da Irlanda, da chuva e tal, você pode morar em qualquer país da União Europeia. Se quiser morar na Espanha, Portugal, Holanda, Dinamarca, Suécia, whatever. Onde você quiser, vão ter países ali lindos, cada um com uma cultura diferente. Europa é muito legal. Quem já fez um mochilão em Europa, assim, é extremamente prazeroso e enriquecedor, né? Você saber que, pô, você anda 2, 3 horinhas de trem, aí muda a arquitetura, ninguém mais fala mais o mesmo idioma, é outro clima, enfim, outra galera, tudo diferente. É muito legal mesmo morar na Europa. Então, acho que esses são os pontos positivos, né, da Irlanda. E agora a Nova Zelândia. Beleza, a Nova Zelândia lá do outro lado do planeta é uma viagem bem cansativa mesmo, caro para quem quiser visitar o Brasil, família, ou mandar alguém do Brasil para visitar vocês na Nova Zelândia, embora o salário seja muito bom, assim, embora muitos lá estão reclamando, assim como na Irlanda, assim como na Austrália, assim como na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, não sei o quê, não é só na Nova Zelândia que o salário tá ruim perante a inflação global, né? A gente entende que não é o melhor momento, mas é muito mais fácil você comprar passagens para viajar para o Brasil ou mandar alguém do Brasil te visitar lá, morando nesses países, do que estando no Brasil. Isso todo mundo tem que concordar. Então, vantagens da Nova Zelândia. Melhor clima, tá? Não é os melhores do mundo. A Nova Zelândia ainda é um país mais gelado, né? Tá lá embaixo ali, um pouquinho mais para baixo da Austrália. Então, no sul vai fazer frio pra caramba no inverno. No verão é muito gostoso. Nova Zelândia no verão é muito bom, só que vão ter trechos da ilha ali específicos que vai ventar mais, tem mais dias de chuva, etc. Mas não se compara ao clima da Irlanda. Não se compara. Melhor saúde. Tá, na Nova Zelândia existem vários estudos e relatos e confirmação da própria população neozelandesa que a saúde da Nova Zelândia, embora tenha seus problemas também, eles são muito mais satisfeitos do que os irlandeses. A Nova Zelândia ainda peca por falta de mão de obra na parte da área da saúde, que é uma das áreas mais requisitadas por mão de obra de fora, assim como na Irlanda, e mesmo assim não conseguem preencher as vagas. Mas a estrutura é muito boa, principalmente quando se trata de emergências. Um outro ponto é mais garantido você ter saúde pública da Nova Zelândia gratuita do que na Irlanda. Na Irlanda o processo é um pouquinho mais lento, você tem que ter já ter estabelecido algumas contribuições para o governo para você não ter que ficar pagando plano de saúde ou seguro médico. Na Nova Zelândia, educação infantil
é melhor, uma das melhores do mundo. E eu fiquei impressionado em saber como é a estrutura para a educação infantil na Nova Zelândia e principalmente a metodologia de ensino. É quase que uma metodologia Waldorf, né? Um pouquinho mais ali misturada com a tradicional, mas assim, eles tentam ao máximo fazer com que as crianças aprendam fora do ambiente de sala, assim, sabe? Sentadinho na mesa, olhando o professor. É tudo com brincadeira, ao ar livre, descalço. A alimentação é muito saudável, né? Enquanto meus filhos estavam na creche na escolinha na Irlanda, a gente se queixava muito da relação à alimentação na Irlanda, né? Assim, muita fritura, muito carboidrato, enfim, pouco vegetal, fruta. E na Nova Zelândia tem, assim, realmente tem que tirar o chapéu. Nova Zelândia, mais seguro do que na Irlanda, embora os dois países sejam extremamente seguros, na Nova Zelândia não tem aquele problema de naná e nem, por enquanto, não tem tanto problema assim com refugiados que causam problemas, se é que vocês me entendem, né? Que a população irlandesa está aí de saco cheio já. Na Nova Zelândia não tem muito disso. E eu acho que também na Nova Zelândia existe uma abertura um pouco mais saudável para os imigrantes, porque a Nova Zelândia já é um país de imigrante há muitos anos, né? Desde sempre. Né? Os maores que ainda residem, que são realmente os nativos, são só 17% da população. O restante são europeus ou britânicos, né? Descendentes que vieram colonizaram o país, e agora os imigrantes asiáticos, nós, brasileiros, galera do mundo todo, né? Eu vejo que, assim, não tem tanta rincha, sabe? Claro que, não dá pra falar, não existe? Não, existe, mas assim, não dá, eu acho que é bem mais tranquilo, mais sutil, essas coisas, sabe? Eu acho que essa questão de preconceito vai existir em qualquer lugar do mundo, então uns vão ser mais, outros vão ser menos. Ponto positivo para Nova Zelândia em relação à habitação. Eu acho que as casas na Nova Zelândia são mais novas. A estrutura é mais ou menos parecida, aquela coisa europeia, drywall e tal, porque faz frio pra caramba, mas na Nova Zelândia também faz calor, de verdade, então tem ar-condicionado e tem aquecedor. Na Irlanda é mais aquecimento, mal tem um ventilador nas casas. Mas a gente vê que tem muito mais casas novas do que na Irlanda, né? A gente vê na Irlanda aí, pô, a maioria das habitações da Irlanda são casas antigas mesmo. A gente tá com casas de mais de 200 anos que foram sofrendo reformas, mas você olha pro lado de fora, você já vê que aquela casa tá ali desde a época que não tinha asfalto, era carroça e tal. Enfim, eu acho que a Nova Zelândia, nesse quesito, é melhor, de qualidade e detalhe, é mais barato morar na Nova Zelândia para aluguel do que na Irlanda quando a gente compara custo de vida de moradia perante ao salário mínimo. Então, por exemplo, na Irlanda, não é em qualquer cidade que, como estudante, por exemplo, você consegue alugar um apartamento só para você. Uma kitnet, por exemplo, um quarto, banheiro e cozinha, entendeu? É difícil, você tem que estar bem naquelas cidadezinhas bem de interior mesmo, que muitas vezes acaba não dando dinheiro ali para você pagar esse aluguel, né? Porque não tem muito trabalho na hospitalidade. Já na Nova Zelândia, tirando Auckland, talvez Wellington e Queenstown, que são as 3 cidades mais caras, todas as outras 4 cidades que dá para fazer intercâmbio, dá para você alugar uma kitnet com salário mínimo, dá. Se você for casal, então, aí dá e sobra. Agora, tem um problema que eu não pus na lista que eu lembrei agora. Eu acho que hoje tá mais caro comprar casa na Nova Zelândia do que na Irlanda. Então, se você for fazer um financiamento aí, possivelmente você vai se enforcar menos na Irlanda do que na Nova Zelândia. Claro que a gente tem que fazer algumas conversões cambiais aí e tal, mas eu acho que sai um pouquinho mais barato. Vai na Irlanda sim, sai mais barato. E agora, em relação à cidadania neozelandesa. Para quem conseguiu o passaporte neozelandês, você vai ter acesso à Austrália. É como se fosse um europeu viajando pela Europa. Nova Zelândia e Austrália têm as relações diplomáticas ali, então você tem livre circulação. Você pode trabalhar, residir normalmente nos 2 países, se você tem uma das 2 cidadanias. E lembrando, a Austrália é um país maior, é um país mais desenvolvido, mais rico, um dos maiores salários do mundo, né? Então, assim, tem bastante neozelandês que acaba indo morar na Austrália e muitas pessoas que pegaram a cidadania só para ir para a Austrália. Isso de fato acontece, não vou mentir. Mas a Austrália também tem suas desvantagens em relação à Nova Zelândia. Algumas tem, né? Sempre vão ter. Eu, por exemplo, não sei se eu moraria na Austrália com filhos. Eu acho que hoje, para quem tem filho, em relação a custo de vida, é mais barato morar na Nova Zelândia e extrema qualidade em termos de educação e saúde. Agora, se você conseguir chegar com uma cidadania na Austrália,
beleza, você vai ter educação gratuita, você vai ter saúde e tudo mais. Assim, o processo para quem faz a residência na Austrália é um pouquinho mais complexo para quem tem família. Agora, eu não vou esconder de vocês, porque eu já mencionei isso algumas vezes aqui nos vídeos, para quem acompanha a gente aí, viu que quando eu fui para Nova Zelândia, fiquei encantado com o país e eu não fui para lá só para fazer parceria, entrevistar as pessoas, gerar conteúdo para o YouTube. Eu fui lá justamente fazer um mapeamento geográfico territorial ali sobre tudo, porque eu tenho sim desejo de morar na Nova Zelândia e considero ser hoje, para minha família, o melhor país do mundo para se viver. Já morei na Irlanda, amo a Irlanda, tenho que muito agradecer a Irlanda, mas assim, para quem tem filho, saber que você está num país seguro, né? A gente morou em Galway, morou em Waterford, a gente podia abrir a porta de casa e largar nossos filhos brincando na rua, como se fosse no Brasil nos anos 80, comecinho dos anos 90 ali, no interior e tal. Ainda assim, em muitos países europeus, né? Mas o fato de você ter toda essa liberdade e ter que ficar dentro de casa por pelo menos 6 meses por causa de frio, vento e chuva, pra gente não faria muito sentido, né? E se fosse só nós dois, eu, esposa, cara, beleza. Acho que moraria na Irlanda porque eu tenho a cidadania, acho que não precisaria, né, se preocupar com burocracia e tudo mais, né? Só não fui para Nova Zelândia ainda, porque a gente ainda não teve condições mesmo, assim, de mudar para Nova Zelândia, condições financeiras, né? Existem as possibilidades, uma delas, sim, é se qualificar numa área de alta demanda, né? Ou eu ou a esposa, né? Para que um possa manter o outro no visto de estudante ali como cônjuge. Lembrando, na Nova Zelândia só mestrado garante isso. Mas é um desejo que a gente tem, sim, de poder morar na Nova Zelândia pelos nossos filhos, para eles terem ali uma educação de ponta, tranquilidade, qualidade de vida em relação à natureza, ar, cultura, aquela pacificação que é o povo neozelandês, né? Os esportes, acho que coisas que a gente realmente gosta, assim, né? Qualidade de vida num geral, né? É longe? É longe, mas se você botar na balança, são muitas vantagens, entendeu? Não dá pra... Acho que vale a pena, uma vez a cada 1, 2 anos, você fazer uma viagem longa. Então é isso, saí de cima do muro, dei a minha opinião. A Irlanda continua sendo um excelente país, mesmo com clima eu moraria na Irlanda tranquilo, mas só se eu não tivesse filho. Com filho eu quero que eles tenham realmente assim um ano inteiro para brincar na rua. Como eu fiz quando era criança, né? Hoje, infelizmente, no Brasil não dá mais, né? Só se for num condomínio, mas aí a gente vai estar... Isso não é ser livre, né? Você ficar fechado com uma grade, não poder conhecer as crianças da periferia, né? Ou, enfim, de outros bairros, não faz sentido para mim. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixou o like, deixou? Se não gostou, pode tirar o like, não tem problema. Não se inscreve no canal, mas se quiser ajudar, continuar contribuindo, eu agradeço demais. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers. Intercâmbio na Irlanda não é brincadeira. É preciso planejamento e preparação. E a Enjoy é especialista em te preparar para enfrentar a verdadeira realidade do intercâmbio na Irlanda. Por isso, todos os intercambistas embarcando pela Enjoy têm aulas de inglês particulares que te preparam para situações de imigração no aeroporto e primeiras entrevistas de emprego. Curso de barista com certificado para te preparar para o mercado de trabalho, treinamento com hack para compra de passagens aéreas, workshop de trabalho como intercambista na Irlanda, equipe de apoio antes, durante e após o seu embarque, grupos exclusivos de apoio e networking na Irlanda, mentoria de plano estratégico de acordo com seu objetivo fora do Brasil, participação no podcast do maior canal no YouTube entre as agências, opções das melhores escolas em 10 diferentes cidades na Irlanda, descontos especiais em renovação do seu curso de inglês, além de bolsa de estudos para curso superior na Irlanda. E você pode fazer parte dessa família. Mais de 5 mil brasileiros já embarcaram pela Enjoy nos últimos 10 anos. E olha, essa promoção tem vaga limitada, então corre, chama a gente no WhatsApp e conversa com um dos nossos especialistas.